que nós temos 2 tipos de agricultura. Então, com 2 ministérios, né, com políticas que são formuladas pelos 2. Nos governos estaduais, esse processo também se repete. Temos muitos governos estaduais que têm 2 secretarias de agricultura, né? E nos municípios é um pouco mais unificado, né? Geralmente desce a política a partir de uma única secretaria. Mas nós temos adotado, né, ao longo, já que não temos um sistema fechado da agricultura, de fundo a fundo, conselho a conselho, enfim, nós adotamos, desde 2003, o lançamento de planos safras. Então, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, vocês podem acompanhar todo ano, a cada safra, a cada ano agrícola, né, que geralmente vai de julho a junho, não é o mesmo ano civil, é lançado no Brasil um plano nacional, né, para a agricultura familiar e um plano nacional para o agronegócio. Os 2 ministérios lançam planos safras, né? Então, nós entendemos que a oportunidade de nós entrarmos nesse processo de corpo e alma na plataforma, na agenda da segurança alimentar e nutricional, nos fortalece muito, né? Porque a gente avança na pactuação, ou pode avançar na pactuação em torno de alguns temas que são temas estratégicos e importantes para a agricultura familiar, para as políticas nacionais da agricultura familiar. Então, entendemos que esse é o ponto que a gente aposta fortemente, né, para estarmos juntos aqui discutindo o que pactuaremos, que atribuições cabe, né, em torno dos temas para o governo federal, para os governos estaduais, que recursos que a gente já tem e como é que eles se somam com os recursos e com a estratégia dos governos estaduais e de que forma a gente articula os programas e políticas para que eles cheguem de forma amarrada, de forma alinhada nos territórios e nos municípios. Eu acho que estas são as questões que nos dão a possibilidade, aí sim, de combinarmos metas concretas e resultados concretos. Tem um esforço ao longo desses anos de 2003 muito forte de articular políticas, de articular ações, mas ainda nós temos um nível muito grande de paralelismos e de sombreamentos de políticas. Então, parece que é uma missão interminável, né? É algo para a vida, né? A gente nasce, cresce e morre com essa questão colocada de que como é que a gente faz chegar no território as políticas públicas de forma alinhadas, combinadas, articuladas, para que, de fato, elas tenham impacto no território. E, para isto, para nós falarmos de alimentação saudável e adequada, nós temos que ter uma estratégia que intervém e que regula os circuitos agroalimentares. Discutir alimento saudável significa nós entendermos e intervirmos nos circuitos agroalimentares. Nós temos que entender e intervir na produção de alimentos, nós temos que entender e intervir na circulação dos alimentos, no abastecimento, e nós temos que entender e intervir a esfera do consumo dos alimentos. Não adianta nós intervirmos somente numa dimensão, porque tem limitantes das outras dimensões que limitam. Não adianta só discutir acesso, se não discutir os mecanismos de abastecimento. Se o alimento não chega, não discutir o varejo, o atacado, a logística, as estradas, o transporte, o armazenamento, não vai chegar um alimento com qualidade nunca na mesa, seja do mercado institucional, seja do mercado privado. E não adianta nós discutirmos e destravarmos nenhuma dessas questões se nós não enfrentarmos o modo de produção desses alimentos. Né? Alimento, depois que se coloca uma tonelada de veneno nele, você pode ter as melhores estradas, com a melhor agroindústria, com o melhor armazenamento, com o melhor processo de refrigeração, com o preço mais acessível possível, ele está contaminado, ele não é saudável. Então, nós temos 3 grandes questões que são dirigidas, 3 grandes programas que são dirigidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e pelo INCRA, que eu queria aqui citá-los, e a partir deles, nós entendemos que tem 4 grandes
frentes e eixos que devem organizar a relação nossa do governo federal com os governos estaduais e municipais, nesta perspectiva de, pelo menos, intervirmos e regularmos a esfera da produção de alimentos e do abastecimento de alimentos. Já que a esfera do consumo, do acesso, nós temos já uma série de outras políticas que vêm ao encontro desse tema. Primeiro, acesso à terra. No Nordeste, 60% da agricultura familiar é arrendatária, não tem terra. O ministro Patrus tem colocado isso no centro da estratégia do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para discutirmos qualquer questão de alimentos, de geração de renda, de inclusão produtiva, passa pelo acesso à terra. Então, acesso à terra é um tema para nós debatermos com os governos estaduais. Muitos dos mecanismos de acesso à terra estão colocados no governo estadual, no processo de regularização fundiária, nas terras públicas estaduais. Então, este é um tema importante, acesso à terra. O segundo tema, a assistência técnica e extensão rural. Nenhuma das políticas públicas hoje chegam nos agricultores familiares se não for por meio da assistência técnica e da extensão rural. Se não for por meio de um extensionista, de uma extensionista, de um agente de desenvolvimento. Lá na saúde, nós temos o agente da saúde, da família, né? Que chega em cada família. Então, lá tem uma estratégia, tem alguém que chega até as famílias. No meio rural, na agricultura familiar, nós temos a extensão rural. E a extensão rural, nesses últimos anos, de 2003 para cá, foi rearticulada a política nacional. Tivemos, novamente, recursos financeiros disponibilizados para ela. É uma dos principais programas estruturantes da Secretaria Nacional de Agricultura Familiar, mas ela é executada maciçamente pelos governos estaduais através das EMATERs, das empresas estaduais de extensão rural e de assistência técnica. Então, aqui tem um diálogo direto e profundo com cada governador do estado. A terceira política, o terceiro eixo, o terceiro programa importante é o crédito. E aí nós temos o PRONAF como grande crédito, né, como a grande ferramenta de crédito, mas nós temos inúmeros outros recursos, sejam eles de crédito ou recursos de fomento, que eles devem estar articulados nesse processo. Recursos que estão tanto no governo federal, como o PROINF, por exemplo, que é um programa de fortalecimento dos territórios rurais, que é operado via Secretaria de Desenvolvimento Territorial, do MDA, mas que são definidas as estratégias em cada território rural nesse país. E nós temos outros recursos, como, por exemplo, praticamente todos os governos estaduais têm fundos estaduais de combate à pobreza, combate a alguma coisa aí, que são milhões alocados nesses fundos. 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. Não conheço nenhum governo estadual que não tenha estes fundos. São três grandes questões que elas estão colocadas para fazermos uma pactuação: acesso à terra, assistência técnica e extensão rural e crédito. São três grandes ferramentas. E elas existem, elas estão aí, né? Todos os governos estaduais têm essas três ferramentas, o governo federal tem essas três ferramentas, e nós estamos entendendo que elas devem ser organizadas em torno de 4 eixos. E é em torno destes eixos que o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem definido, o ministro Patrus, como a grande agenda para esse próximo período. Então, acesso à terra, assistência técnica e crédito tem que se subordinar, primeiro, a um processo de produção, de mudança da matriz tecnológica orientada a partir da agroecologia. Nós temos que intervir na matriz de produção de alimentos nossos, da agricultura familiar em especial. Nós temos que promover e estimular um processo de sustentabilidade, de limpeza da matriz de produção de alimentos, porque senão nós não teremos alimentos saudáveis. Então, nós no governo federal temos algumas políticas, tem alguns programas que dialogam nessa perspectiva.
Tem um Plano Nacional de Agroecologia, que há 2, 3 anos já foi lançado. Lançaremos agora um Programa Nacional de Redução de Uso de Agrotóxicos. Tem programas de sementes, né? No Plano Safra, agora, o MDA lançou um programa de sementes, na perspectiva do fortalecimento de produção de sementes varietais, crioulas, adaptadas aos sistemas produtivos locais, que fortaleça o processo de produção de sementes pelos agricultores familiares, que integre pesquisa e extensão nos governos estaduais, porque todas as empresas de pesquisa de vocês têm materiais genéticos belíssimos, né? E que devem ser disponibilizados para os agricultores familiares. Então, esse eixo da agroecologia, nós temos inúmeros estímulos para avançarmos no processo de produção de alimentos saudáveis e limparmos a nossa matriz produtiva de produção de alimentos da agricultura familiar, e temos inúmeras medidas de restrição que devem ser aplicadas neste processo. E tem algumas que são somente os governos estaduais que têm. Querem que eu cite uma? A regulação de venda de agrotóxicos nos estados, quem faz é o governo do estado. É a Secretaria de Agricultura do governo do estado que estabelece as regras de credenciamento de estabelecimentos para vender agrotóxicos. Do governo federal, a responsabilidade é registrar, conceder registro, aprovar o produto, o agrotóxico. Agora, a regra de comercialização cabe ao governo do estado, à Secretaria de Defesa Agropecuária do governo do estado, para citar um exemplo. Então, nós temos um conjunto de restrições que devem ser implementadas e de estímulos para que a gente avance na matriz produtiva, né, para nós entrarmos num processo de médio e longo prazo, mas que o que nos chame é o avanço de produção de alimentos mais saudáveis. A segunda frente é em torno do abastecimento alimentar e de uma política que avance na comercialização dos alimentos. Nós avançamos muito nesses 12, 13 anos. Numa série de políticas como o PAA, como o PNAE, né, que vem, a partir de 2009, comprando direto da agricultura familiar, agora, ultimamente, com as compras institucionais, mas isso nos dá novos desafios. As ferramentas e as estratégias que adotamos até hoje não dão conta do patamar que nós abrimos daqui para frente, na perspectiva do abastecimento, seja do institucional, seja do abastecimento privado. Porque nós também temos que enfrentar, se nós queremos alimentação saudável para toda a população brasileira, temos que destravar os canais de comercialização e de abastecimento privados. Estamos falando das feiras, estamos falando das nossas CEASAs, e feira e CEASA é atribuição de governo municipal e estadual. Todas as CEASAs são vinculadas aos governos estaduais, como as EMATERs e como os órgãos de pesquisa. Nós estamos trazendo nesse período mais fortemente a CONAB para um processo de articulação maior ainda do que nós já tivemos nesses últimos anos com o MDA. E nós queremos ter ações articuladas com os governos estaduais, sejam com a CEASA, sejam ações de estímulo à implantação de circuitos de feiras, principalmente nas nossas regiões metropolitanas. E eu acho que aqui tem um bom eixo para a gente avançar. Um terceiro tema que deve articular a agenda para o próximo período é o associativismo e o cooperativismo. A agricultura familiar não dará conta de organizar a oferta, e aqui nós estamos falando de oferta de alimentos, de forma individualizada. Se nós não avançarmos num processo de cooperativismo, de associativismo, para que os nossos agricultores familiares se fortaleçam e organizem a sua produção de forma mais articulada e mais associada. Então, nós também, nesse Plano Safra, lançamos um Programa Nacional de Cooperativismo e Associativismo da Agricultura Familiar, que não roda se não tiver uma articulação com os governos estaduais. Então, nós termos nos governos estaduais também programas estaduais de fortalecimento do cooperativismo e do associativismo é importante. Então, como é que nós poderíamos desenhar as estratégias, né? E, por último, é o processo de agroindustrialização. Então, se nós também não avançarmos
não darmos um salto de qualidade, para que a nossa agricultura familiar, de fato, consiga processar, agroindustrializar e comercializar esse produto processado, a gente não consegue chegar no... ou que minimamente processado, enfim, né? Entendam aqui o conceito todo, né? O que não dá é para chegar com uma abóbora em casca nas costas e para a merendeira e dizer, está aqui a minha produção da agricultura familiar. Não dá, né? Tem que chegar e você abre o saquinho assim e despeja na panela, né? Então, nós avançamos muito com a Anvisa, Ministério da Saúde, nesses últimos 2 anos, com a RDC 49, mas que dá conta somente dos produtos de origem vegetal. Os produtos de origem animal, que passam por um processo de... tem que ter serviço de inspeção municipal, tem que ter serviço de inspeção estadual, os serviços têm que estar no SUASA, porque é uma barreira comercial, né, que impede comercializar de um município para o outro. Então, tem uma série de questões, que são questões fundamentais, e por isso que os dados que a Manu apresenta aqui do PNAE, dão uma olhada nas estatísticas de produtos de origem animal vindo da agricultura familiar. É praticamente zero. Por quê? Porque nós não temos, nesse país, um serviço de inspeção municipal instalado nos municípios brasileiros. No Nordeste tem menos de 20% dos municípios com serviço de inspeção municipal. E tem uma luta desde 2006 com a implantação do SUASA, né, que é um sistema que reconhece os serviços que hoje são isolados, para que uma agroindústria que esteja cadastrada num município possa comercializar no estado ou até em nível nacional. Então, são 4 grandes agendas que devem subordinar, pelo menos, a assistência técnica e o crédito. Se nós não passarmos por uma agenda que... E essas agendas, elas se organizam de forma diferente em cada estado. Se organizam de forma diferente em cada território, à luz da realidade da própria agricultura familiar, à luz da realidade das estratégias que cada estado vem adotando nos últimos anos, à luz de uma série de realidades. Por isso que a pactuação de ações, de metas, de programas, em cada estado, a partir desses eixos estratégicos, é o que nós acreditamos que é a grande mudança que pode... mudar de padrão de qualidade o que a gente vem fazendo ao longo desses anos, né? E o que dá uma amarração melhor também para os planos safras publicados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. O ministro Patrus, nesse momento, nós estamos lançando planos safras estaduais com todos os governadores, com todos os governos estaduais. Estes planos safras estaduais estão articulados a partir desses desafios e com uma meta unitária de produção de alimento saudável nos seus estados? Possivelmente ainda não. Talvez em parte, talvez em alguns estejam, talvez em outros ainda não. Então, para concluir, estas questões são as questões que nós estamos propondo, que elas entrem no nosso pacto federativo, tendo a alimentação saudável como o eixo que nos unifica a todos. Mas que a gente tem que ter essa capacidade de produzir ações e programas que intervenham e que regulem todo o circuito agroalimentar. Senão nós vamos estar também produzindo um certo falso debate entre nós e não vamos estar encarando os problemas que são problemas estruturantes, né, estruturais, para que, de fato, a gente tenha na mesa dos nossos estudantes, do povo brasileiro, alimentos saudáveis e adequados. Então, para ajudar o pontapé no debate, são esses em torno destas questões e destes temas que nós entendemos que tem que ser pactuado o nosso processo para os próximos anos. Obrigado. Obrigada, Marcelo.
Gente, a gente avançou um pouquinho no tempo, né? A gente tem um coffee break previsto aí para as 16h30. Na verdade, já são 16h40. Eu queria pactuar com vocês uma rodada aqui de 10 minutos, que a gente pudesse fazer aí entre 5, 7 perguntas, para que a mesa pudesse responder, e aí a gente faria o intervalo do coffee break e voltaríamos, então, para a próxima mesa. Tudo bem? E, claro, a Janine está fazendo aqui uma lembrança importante. Amanhã a gente vai ter aí as discussões nos grupos, a gente pode aprofundar mais, então, tudo que foi aqui discutido nessa mesa durante as discussões nos grupos de trabalho, né? Bom, a Janine trouxe para a gente elementos importantes, ela apresentou um pouquinho a estrutura do pacto, né, os eixos do pacto, né, o objetivo do pacto, que é a promoção da alimentação saudável dos brasileiros por meio dos 2 eixos, que é aumentar a oferta de alimentos saudáveis na agricultura familiar e estimular o consumo de alimentos saudáveis da população. Ela apresentou também aqui os documentos que compõem esse pacto federativo, fez toda uma listagem aqui para a gente, né? Então, a gente está aí com todo esse arcabouço bem fresco. A Michele trouxe para a gente as ações existentes dentro do Ministério da Saúde que podem ser potencializadas no âmbito do pacto, né? O programa Saúde na Escola, a rede Amamenta Alimenta, enfim, as compras institucionais para outros hospitais, entre outras, que ela apresentou aqui. Manuelita enfatizou várias ações dentro da alimentação escolar, né? Trouxe aí como uma novidade para a gente, dentro do PPA, ações voltadas à educação alimentar e nutricional. Eu acho que isso é um grande ganho para a educação, né? A questão dos cardápios, ampliação da compra da agricultura familiar, ampliação do consumo de pescado. O PSIM, ele fez aqui um resgate importante do ciclo de produção e abastecimento dos alimentos, apontou 3 grandes temas, que é o acesso à terra, assistência técnica, extensão rural e crédito. Dentro desses 3 grandes temas, ele trouxe para a gente quatro agendas importantes, né, que é a mudança da matriz de produção tecnológica, o abastecimento alimentar, né, a questão do associativismo e cooperativismo e a agroindustrialização. Então, assim, de forma geral, bem rápida, eu estou tentando aqui levantar quais foram os temas aqui abordados, os principais temas abordados, e agora eu gostaria de abrir para as perguntas. Obrigada, Michele. Flávio, Santa Catarina. Boa tarde. Flávio, Patrícia está me fazendo uma sugestão de encaminhamento. Eu acho que seria interessante os crachás aqui, 7 crachás. Vocês podem recolher, se tiver 7? O meu já não precisa. Tá, o Flávio já está lá. E eu vou falando para adiantando, então, pode ser? Tá, tudo bem. Na realidade, é só uma. Eu acho que nós teremos um momento para poder avançar e discutir, e eu procuro fazer minhas intervenções pautada nas minhas percepções. E quando a gente fala de alimentação, a percepção ela não é só como gestor, mas também como pai e tal, e como família. E aí eu só queria trazer para depois, se for possível, eu percebi que se falou muito na questão de educação, e eu percebi que não se fala em alimentação em universidades. Então, eu acho que é muito importante, porque a criança, quando ela está sobre o poder do pai até uma certa idade, a gente consegue até dar um certo vetor nessa alimentação. Após isso, e eu percebo que nas cantinas das universidades não se tem essa questão educacional como se tem até através de cartilhas. Queria também trazer, parabenizar a Janine sobre a questão do pacto, né? E talvez que a gente já pudesse, de repente, a gente sair daqui com como você falou, do calendário para o ano que vem, mas para a gente ter um pré-calendário nosso mesmo dos debates. E uma outra percepção que eu tive da questão da saúde, que é como se fizeram o exemplo do combate ao tabaco, que foi muito feliz essas vitórias,
mas eu percebo que houve uma ação assim muito grande, principalmente nos postos de saúde, e que talvez nesse pacto que a gente também pudesse usar as agentes comunitárias de saúde, as ACS, aquela etapa pré-natal, porque a gente falou muito de amamentação, mas não falou do pré-natal. E eu percebi também, quando fui pai, que naquela cartilhinha, que eu não sei se é o SUS ou é o governo do Estado que desenvolve, que dá para a mãe, eu acho que ali seria uma ferramenta também importante para a gente desenvolver essa questão da alimentação. Então, só para a gente deixar isso, se puder, depois do momento, debater melhor. Obrigado. Fernanda Marques. Você pode vir aqui, Fernanda? Tem. Fernanda, fala só de onde você é. Tá. Por favor. Eu sou Fernanda. Boa tarde a todos. Sou Fernanda, sou nutricionista do Rio Grande do Sul. E lá represento o CONSEA, a CAISAN e o Conselho Estadual de Alimentação Escolar. Na verdade, o meu não é nenhuma pergunta mais, é uma colocação em relação a duas falas da Manuelita, que quando ressaltou o PNAE, né, como um programa onde a gente tem um público que realmente a gente, com algumas intervenções, ou educação alimentar, né, enfim, todas as intervenções nutricionais, a gente conseguiria, ou se consegue, para o futuro, quem sabe, uma diminuição do alto índice de obesidade, como foi colocado. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é em relação ao PNAE, né, que a gente sabe que ele é um programa antigo, que tiveram vários avanços, desde a Resolução 38, agora a Resolução 26, e que muitas vezes, como tu disseste, ele meio que roda automático, né? Então, nós, muitas vezes, nutricionistas da educação, tanto o Estado quanto o município, por este piloto automático, muitas vezes a gente acaba se sentindo um pouco desamparado em relação ao Ministério, em relação ao FNDE, porque a resolução ela diz o que fazer, mas não como fazer. E eu noto, pelo menos na minha realidade, que a gente não tem essa aproximação com o FNDE em a gente poder trazer essas angústias e dividir essas angústias com os colegas da educação. Então, eu penso que, neste momento que a gente está de construção, né, falando do Pacto Federativo, a gente possa, sim, fazer essa construção intersetorial, mas também, concomitante a isso, interligar os profissionais da educação. Digo, em especial, os nutricionistas, né, porque sem nutricionista o programa não existe. Então, para que a gente possa ter esses encontros para que a gente consiga colocar as nossas angústias. Só mais um ponto muito rapidinho. Em relação às cantinas, né, atualmente, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem uma lei, a 13.027, que ela não abrange muita coisa. Assim, a gente consegue aplicá-la nas cantinas. Teve uma região que a gente tem 55 escolas e a gente conseguiu fechar 10 cantinas, né, que para a gente já é um ganho. A gente trabalha também com a cartilha das cantinas. E eu penso que também seria um momento em a gente construir, quem sabe, na Resolução 26, quando tiver alguma alteração, em a gente fazer esse link da resolução com alguma proibição ou algo específico às cantinas escolares. Obrigada. Bom, eu vou pedir, então, para Márcia Storlarski fazer a última intervenção. Eu não recebi mais nenhum crachá. Eu acredito, então, que a gente encerra aqui, né, com a intervenção dela e depois da mesa, e a gente vai para o coffee break. Combinado? Márcia, por favor. Eu queria parabenizar a mesa. Eu acho que momentos como esse são singulares e a gente tem que levar, né, essa experiência e agregar cada vez mais essa intersetorialidade. Na verdade, assim, gostaria de parabenizar o pessoal do FNDE pela inclusão da educação alimentar e nutricional no PPA. Realmente, isso era uma reivindicação antiga nossa. Eu acho que assim a gente está começando um novo marco, né? E o que a gente queria, a gente havia até comentado que, na verdade, assim, a saúde escolar ela está na Secretaria de Saúde e na Secretaria de Educação, mas a alimentação escolar não conversa muito diretamente com ele. Então, só para você ter uma ideia, né, a gente, no Paraná, a gente faz o monitoramento nutricional de todos os alunos da rede desde 2010.
Na verdade, a nossa grande dificuldade hoje é que nossas balanças estão ficando, né, fora de padrão e como comprar balanças, né? Então, na verdade, eu acho que para o Ministério da Saúde seria um grande número, né, esses números da educação do Paraná, né, que a gente vem acompanhando. A gente também acompanha a incidência de alunos com doença celíaca, intolerância à lactose e diabetes também, né? E agora nosso próximo passo, se Deus quiser, vai ser a inclusão de marcadores, né, de alimentação. O que eu gostaria de comentar também, que no Estado do Paraná, a Secretaria de Saúde, ela está com uma lei, né, que começou a vigir a partir agora de julho, onde todo alimento, né, de origem da agricultura, ele deve ter origem, né? Então, na verdade, os supermercados, feiras, né, então tem lá a origem do fornecedor. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, porque, na verdade, assim, quem produz alimento convencional, sabendo que o seu alimento vai ser conhecido lá na ponta, ele vai tomar muito mais cautela na hora de colocar, né, o agrotóxico. Eu acho que isso também, assim, dá um empoderamento, sabe, da importância do agricultor, do outro lado, aquele que está produzindo o alimento correto. Então, eu acho que, de repente, seria uma política bem interessante para a gente poder adotar, né, no nosso pacto aí. E uma das situações assim que, na verdade, né, a gente comentou rapidamente com a Manuelita, comentamos de manhã também, é assim, todos estamos, né, preocupados, né, em como levar a alimentação adequada e saudável. E hoje de manhã havia comentado com a Manuelita, né? Lá no Paraná a gente conseguiu atingir mais do que os 30%, a gente está comprando 42%. Só que agora a gente vai ter que voltar atrás em função do per capita. Eu acho que assim a gente tem que brigar juntos para que, na verdade, a gente consiga fazer com que haja um reajuste, né, anual do PENAI e que, na verdade, depois de 5 anos, a gente tenha um reajuste bastante importante aí. Só que, na verdade, a gente sabe como é que a situação do país está, né? E a situação dos estados não está melhor. Mas a gente tem que brigar juntos aí para a gente conseguir mudar esse panorama. Obrigada. Eu vou passar agora para a mesa, né, para fazer dar as respostas e considerações finais. Estamos sendo pressionados aí pelo buffet. Eu disse que em 10 minutos a gente finalizaria aqui a nossa mesa, né? Então, por favor, gente, rapidinho para a gente finalizar. Marcelo. Deixa eu começar por aqui, vou gastar menos. Acho que é só dizer que essas agendas são agendas que elas envolvem todas as áreas, seja do governo federal, que eu acho que as 4 áreas estão aqui, a gente vem avançando muito, intensificando essa inter-relação entre nós, até porque tem vários programas que já nasceram amarrados entre nós, né? Então, se uma das partes ela fraqueja, põe em risco outros, né? Eu acho que talvez o desafio é que a gente consiga reproduzir isso em nível estadual e no nível municipal. Secretários de Agricultura, presidentes da Emater, presidentes de SEASA, presidente de órgão de pesquisa, secretário de Finanças, tem que estar nessa agenda, tem que vir para esse debate, tem que vir para esse processo. Então, acho que se nós produzirmos nesse próximo período esta sinergia em torno do alimento saudável, nós teremos uma série de medidas, né, que podem fazer avançar esse processo de nós, de fato, conseguirmos viabilizar alimentos saudáveis e adequados para o nosso povo e fortalecendo a agricultura familiar e a reforma agrária, para que esses alimentos venham deste segmento, porque esta é a estratégia que, desde 2003, tem feito o Brasil sair do mapa da pobreza e avançar nos indicadores sociais e econômicos na agricultura. Então, boa atividade para todos. Espero que a gente saia com desenho de um plano de pactuação muito bom. Obrigado. Em relação ao Flávio, eu concordo plenamente contigo. Assim, tem muita... A gente pode fazer muito ainda para os próprios profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde, na promoção da alimentação saudável, né? Então, para isso que a gente está soltando agora esse curso à distância, a gente mandou para todas as unidades básicas de saúde e para todas as equipes de saúde da família o guia alimentar. Produzimos agora folder dos 10 passos
E aí, quando você foi falando, surge, lógico, novas ideias. Mandar cartas para os agentes comunitários de saúde, fazer todo um trabalho nesse sentido. Então, é bem colocado. Essa questão do pré-natal também é uma temática que a gente vem discutindo com a saúde da mulher, então você tem razão. E a caderneta da criança já aborda os 10 passos da alimentação saudável, mas sempre é possível implementar. E aí chama o convite também para que todos os estados fortaleçam esse processo nos seus estados. Então, acho que é importante... tem uma linha já dessa prevista no pacto, que é a disseminação do guia alimentar para os profissionais de saúde, e foi bem colocado o que você falou. Em relação à Márcia, saúde na escola, é a questão da aquisição de balanças. Primeiro, parabenizar todo o trabalho que vocês fazem de vigilância alimentar e nutricional, que sem dúvida, é um dos melhores estados. Fica muito feliz por vocês colocarem marcadores de alimentação. Então, gente, hoje nós temos um sistema de vigilância alimentar e nutricional no site, pode ser usado. A gente vai, agora o ministro quer que coloque em celular, no aplicativo de celular, e permite tanto acompanhamento do estado nutricional, peso e altura, como também agora marcador de consumo. Então, parabéns por estarem adotando. Em relação à aquisição de balanças, nos últimos 4 anos, o Ministério da Saúde passou muito recurso para os municípios para a aquisição de equipamentos antropométricos. Então, é importante identificar, e a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, mas tem recurso repassado no âmbito da saúde para a aquisição de equipamentos antropométricos. Tá? Gente, eu queria só finalizar dizendo que eu acho que a alimentação saudável e adequada é a agenda de futuro da pauta da segurança alimentar e nutricional, e a gente vai estar com todo o empenho aí nessa agenda. Obrigada. Bom, minha fala vai tratar de 2 aspectos. O primeiro, quando a gente traz para essa mesa, para essa oficina, uma proposta trabalhando em 2 eixos, isso significa que a gente trouxe para debater, trouxe para estruturar algum tipo de raciocínio que foi acumulado até o momento, mas não significa que, necessariamente, a gente vai ter de finalizar por aí, né? A gente está aberto, acho que, no período da manhã, tanto a Beta quanto a Inês trouxeram vários aspectos que talvez não tenham sido contemplados, né, até o momento, e também pelas falas, né, aqui, né, nessa mesa, acho que a gente vai ter de reavaliar até que ponto que esses 2 eixos vão dar conta das propostas que estão sendo desenhadas, né? Quem sabe ter um eixo relacionado a abastecimento, enfim, a gente está absolutamente aberto, e aí a gente vai ter de trabalhar bastante amanhã nos grupos, para poder redesenhar essa proposta. Tá? Essa que era a ideia mesmo. E um outro aspecto que eu queria tratar é relacionado às cantinas, né? O MDS, aí, em parceria com a saúde e com a educação, com a FNDE, a gente está trabalhando, a pedido da nossa ministra, né, que reforçou questões relacionadas a aspectos regulatórios, numa proposta de projeto de lei para regular a comercialização de alimentos não saudáveis nas cantinas, né? Então, a gente está trabalhando nessa proposta, e, quem sabe, a gente não tem uma boa... até o final do ano, na Conferência de SAM, a gente começa a tramitar esse processo, né? Bom, é isso. Bom, a Janine já antecipou essa questão, esse debate sobre as cantinas. Então, as cantinas nas universidades estão no bojo dessa discussão. A educação tem insistido que não é uma regulamentação sobre cantinas escolares, é uma regulamentação sobre cantinas em equipamentos públicos. Isso passa pelas escolas, pelos equipamentos de saúde, de assistência social, pelo aparato policial e tudo mais que você pense. Porque, se a gente está falando da população adulta também, eu acho que é importante tirar esse ônus só da escola. Isso eu insisto um pouco nessa fala. E, felizmente, foi acolhido ali no PPA de SAM também, depois de alguma construção. Enfim, então, sobre a questão das cantinas, acho que a gente tem de avançar nessa discussão, que é pegar e atualizar, refazer alguns debates da portaria. É uma portaria, né, a 1010, que já trata um pouco sobre isso, e tentar transformar num instrumento legal que tenha mais força, né? Sobre a questão que a Fernanda traz do Rio Grande do Sul, Fernanda, eu só posso dizer que a gente precisa aperfeiçoar esses canais. Isso foi, inclusive, uma queixa hoje dos coordenadores estaduais do PNAE. Então, assim,
Eu reforço a ideia de que o nosso melhor canal não é o telefone, é o e-mail mesmo. Assim, eu tenho hoje pessoas bem dedicadas a responder todos os e-mails, mas a gente pode fazer circular uma lista. O e-mail principal é esse que vocês viram, é o cgpai@fnde.gov.br. E eu sou muito ciosa do gerenciamento dessas respostas. Então, assim, o que eu posso dizer é que esse é um canal, agora são muitos outros. Fazer mais encontros, enfim, lançar plataformas, a gente criar outros mecanismos, certamente é um desafio que a gente pretende enfrentar, sim. Agora, acho que o fortalecimento dos conselhos também passa um pouco por isso. O conselho é um canal importante para também sistematizar essas demandas, essas necessidades e tal. Tá? Sobre o que a Márcia traz, então... Eu, na verdade, estava estranhando terminar essa mesa sem falarem do per capita. Mas, enfim, é uma agenda muito, muito, muito delicada. O FNDE sabe e entende perfeitamente. Eu falei isso hoje de manhã com os coordenadores do PENAI. A gente é absolutamente solidário com essa agenda. O problema é que ela chegou no momento, na verdade, é importante entender que a questão do per capita ele já está defasado há alguns anos. Esse ano entra com uma força muito maior, porque ele enfrenta uma crise na ponta, que é nos estados e municípios. Então, se até então era possível contar com uma contrapartida, às vezes maior do que o que o próprio governo federal colocava, e eu estou falando só da questão de gêneros, a contrapartida sempre existirá do outro lado, que é no custo eu vou falar das merendeiras, mas, enfim, dos manipuladores, do gás, enfim, da infraestrutura, essa contrapartida já é conhecida. Mas, mesmo na aquisição de gêneros, a gente tem dados hoje, respondendo à provocação da ministra de manhã, existem dados informados no CIOP, sobre o quanto os estados e municípios aportam na aquisição de gêneros. Infelizmente, menos de 2.000 municípios, entidades executoras, colocam algum recurso na aquisição de gêneros, ou seja, eles dependem fortemente do recurso federal. Nesse cenário desse ano, até aqueles que colocavam alguma coisa estão, né, precisando reavaliar esses aportes. Então, a gente entende, é um cenário, só que é uma discussão que se dá no âmbito estratégico, evidentemente, porque é um ano onde qualquer tipo de debate sobre o acréscimo do per capita significa um custo absolutamente, como é que eu digo, inadministrável para o orçamento desse ano. É evidente que é um debate político, a frente de prefeitos está mobilizada em relação a isso, há um debate político acontecendo, para que a gente, inclusive, pudesse trabalhar no limite com o indexador para a alimentação escolar, ou seja, você não dependesse sempre dessa articulação, mas você tivesse um tipo de reajuste que já fosse mais pacificado, digamos assim. Então, essa é uma agenda que a gente é solidária, evidente que a gente entende, já não está de olhos fechados para isso, mas ela se dá num outro nível, de fato, de articulação, e que a gente vai fazer a nossa parte, mas precisa contar com a ajuda de vocês, junto aos seus governadores, aos seus prefeitos, para que, de fato, também façam essa sensibilização. Tenho muito receio do que eu falei. Está no piloto automático, as pessoas acham que funciona e que o dinheiro caiu do céu. Não cai. Assim, a agenda do PENAI é uma agenda bem pesada também. Tá? Então, é isso. Enfim, acho que encerro aqui. Agradeço mais uma vez a participação. A gente vai participar também da oficina, da construção dos arranjos e dos compromissos do pacto, e eu tenho certeza que vai ser muito, muito produtivo, não só para o PENAI, evidentemente, mas para a agenda da saúde e do desenvolvimento. Tá ok? Muito obrigada e até a próxima. Ok. Antes de abrir por intervalo, nós temos alguns informes aqui de interesse de todos os participantes. Após o evento, as apresentações das 3 mesas de hoje serão enviadas por e-mail a todos os participantes. E também serão disponibilizados no portal da Kaizen, no menu Kaizen Nacional, aba Eventos. E também lembrando, quem for viajar amanhã, dia 18 de agosto, lembrar de fazer o check-out no hotel e trazer suas malas aqui para o evento. O traslado para quem retornar dia 18 de agosto, terça-feira, será feito daqui do evento até o aeroporto. Nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos para o coffee break. Então, vapt-vupt para o reinício do nosso evento, ok?